Pessoal, bem legal aqui as primeiras perguntas. Né? Como eu te falei, eu vou tentar atender o máximo de perguntas possíveis, mas é óbvio que em 45 minutos não vai dar para responder todas. Outra coisa que eu recomendo é que tu não venha se tu não tiver pergunta. Certo? Se tu não tiver pergunta, fique em casa. Fazendo o que, professor? Fazendo questões para ter dúvida. Tá? Então assim, se tu não tiver dúvida, não é saudável vir. Certo? Porque tu acha que vai aprender, tu vai olhar uma questão e vai pensar, ah, essa eu ia fazer, isso é ridícula, mas tu não ia fazer. Certo? Tu nem tentou, tá beleza? Então assim, de novo, se tu não tiver dúvidas, se tu não tiver tentado, porque tu só tem uma possibilidade de não ter dúvida, tu não ter exercitado. Então se tu não exercitou, não venha para a aula de assistência. Fique em casa fazendo exercícios e venha na próxima assistência tirar as dúvidas. O que tu acha, pai? Essa é uma boa, hein? Muito bom! Outras perguntas, assim, algumas perguntas são complicadas de resolver porque eu poderia ficar falando meses sobre elas e não responder, porque são filosóficas. Uma pergunta interessante aqui no começo. Professor, se a unidade Coulomb que mede carga elétrica foi definida, por que o cara não definiu como sendo 1 Coulomb a carga do elétron? Então, de certa forma, isso foi feito pela química, né? A química, para não se aprofundar no valor da carga do elétron, ela chama de -1 a carga do elétron e de +1 a carga do próton. E pronto. E usa este raciocínio para várias conclusões fundamentais, certo? Para a química. Mas, quando a gente diz que a carga do elétron é que a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, o nome que se dá Coulomb é isso, é só para puxar o saco de um grande cientista. Mas esse valor foi medido. Foram lá, deram um jeito de isolar o maldito elétron e medir a carga do sofado. Certo? Então é um valor verdadeiro, medido. Tá? Então não poderia ter sido, não foi, né, nesse caso ele não foi, eu digo que é tanto porque eu quero. Foi um valor medido. Duas experiências eu citei em sala de aula chegaram a essa conclusão. A ampola de Crookes e a experiência da gota de óleo de Millikan. Se tu não aguentar a curiosidade, digita lá no Google, ampola de Crookes, lê um pouco. Digita lá no Google, a experiência da gota de óleo de Millikan. Tu vai saber como a experiência foi feita, quando foi feita, quais os equipamentos, os técnicos que participaram da experiência. Muito legal, certo? A gente já está até fazendo um curso de física, né, extra terceirão. Muito legal. Bom, olha lá, na página 123, a primeira pergunta sensata foi a 37. Comparando-se a escala E de um certo termômetro com a escala Celsius, obteve-se o gráfico representado a seguir. Então tem a escala E e a escala Celsius. Engraçado, parecida com aquela sala de aula, hein? 90 graus E está dando 50 graus Celsius. E aqui está cruzando no menos 10. Quando o termômetro Celsius indica 90 graus Celsius, qual será a indicação do termômetro E? Ó, se o aluno estiver muito desatento, ele pode dizer que é 50, ó, e achar que está arrombando. Cuidado, hein? Ele pede para relacionar o termômetro E com o termômetro Celsius. A dica que foi dada na sala de aula é transformar o gráfico nojento numa tabelinha boa, gente boa. Ó, tabelinha, gente boa. Gráfico nojento, tabelinha, legal. Aí tu vai lá e diz que 90 graus E equivale a 50 Celsius. Tu vai lá e percebe que menos 10 graus E equivale a 0 Celsius. É isso que mata a galera. A galera não tem noção de gráfico e não consegue enxergar um zero ali. Aí é um problema lá de 7ª, 8ª série que precisa ser resolvido. Interpretação de gráfico, certo? TE e TC são as temperaturas equivalentes. Joelho-pé foi o que eu ensinei. Joelho menos pé, isso menos isso, dividido por cabeça menos pé. A dancinha que a galera não esquece. Joelho, pé, cabeça, pé. Outra hora eu danço para vocês. TC menos 0 sobre 50 menos 0. Joelho, pé, cabeça, pé. Pronto. Agora tu faz a substituição. Ou se tu quiser primeiro deixar a fórmula mais bonita, pode. Menos com menos. Mais. Menos com menos. 90 com 10. 100. TC sobre 50. Divido por 50 aqui dá 1. Divido por 50 colar dá 2. A fórmula que relaciona Celsius com a temperatura E é essa aqui, ó. E já que ele quer saber quando o termômetro Celsius indicar 90, qual será a indicação do termômetro E? Vou botar 90 no Celsius. Vamos ver como é que vai ficar. TE mais 10 sobre 2 é igual a... Está dividido, passa 90 vezes 2, 180, mais passa 180 menos 10, temperatura E igual a 170 graus E, letra aberta. Vamos para a próxima. É diferente, eu cheguei nesse
sabe, mas eu queria precisar de paradinho, porque às vezes a gente começa a falar. E como era 90 e eu era mais nova, eu fiz a relação de Não fez exatamente igual a mim. A única diferença que daria para dizer é que tu colocou o teu TE e o teu TC lá em cima. Né? Não, absolutamente nada, nós usamos a mesma técnica. Parabéns. Questão 7, 9. Depois eu vou te atender, amigo. 7, 9. Certo. Cara, até teria, só que eu teria que primeiro fazer o estudo da variação das temperaturas e usar a regra de 3 na variação. Eu teria que perceber, poxa, quando varia 50 graus Celsius, varia 100 graus E, certo? E aí depois de fazer a regra de 3 com essas variações, teria que corrigir ainda a temperatura final. Não valeria a pena. Em hipótese nenhuma. Dá pra fazer, mas não valeria a pena.